É tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me vendo. O que a horas disse que se for sem eu não vai mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Quem mandou eu gostar dessa mulher de fases complicada e perfeitinha? Meu bem, você cresceu, era tudo o que eu queria. Mulher de frases, aí está! Bom dia, pessoal. Sabadão de... O que parou? Parou e agora vem atrás de novo. Sabadão de feira, 9 de agosto de 2025. Agora são 11 horas e 44 minutos e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro, não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, tem dias que é a forceps, né? Eu tô a 11h31, entrei no carro, agora são 11h44, recebi a chamada faz 3 minutos, tá? Eu fiquei 10 minutos, achei até que fosse mais. Eu fiquei 10 minutos ali no meu ponto, tentando achar argumento para aceitar as corridas que estavam vindo. Aquela coisa que a gente já sabe, né? Mais do mesmo. Vou só pelo destino e não é um dos melhores, por sinal. Vou pegar aqui na cidade de Jardim para levar pro Hospital de Vila Providência. Demorou? Max. Então é isso, sabadão meio nublado, meio gelado. Parece que tá abrindo sol, não sei se vai chover. Eu não sei, não. Mas eu só sei que eu tô pronto, tô disposto, estou cheiroso. Errei, né? Só sei que eu tô na pista, tô disposto e tô cheiroso em busca do meu principal passageiro do dia. Neste caso, o Max, né? Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! O Moisés deu uma aliviada na atenção da senhora agora aqui, tia. Cheguei lá no Divina com o casal. E tava a senhora me aguardando já. Tocou pra vir aqui pra Campos Velho. Voltei pra Zona Sul. Tá mandando eu voltar por quê, tia? Não, é ali na frente, 303, Vicente Monteja. Eu acho que eu não iniciei a navegação. Ele tá mandando eu continuar ali onde eu tava. Agora são 12h15, tô indo buscar o meu terceiro agora, o Rafael, aqui na Vicente Monteja, pra levar pra São Borja. A senhora vinha bem preocupada, estava bem preocupada, acompanhando o esposo dela que tá internado lá, sem saber qual é o problema, porque eles tiveram viagem no Piauí agora há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, e ele voltou com febre, e daí não conseguiram descobrir até agora, até hoje ela tava bem preocupada. E daí o Moisés quebrou o gelo. Eu falei pra ela, né, porque ela abriu um sorriso quando ela viu o carro, daí já veio me perguntar e tal, enfim. E daí depois ela começou a me contar a história do marido dela. Ela disse, sabe que obrigado pelas conversas, não sei o que, alguma coisa assim, porque tirou um pouco a tensão. Eu disse, olha que legal, obrigado, eu que agradeço por esse feedback. Isso eu não esperava. Vou mostrar pra vocês, apresentar pra vocês aqui, deixa eu só virar um pouquinho o celular. Fala teu nome, meu bruxo. Olá, eu sou o Rafael, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tô morando há 8 meses aqui em Porto Alegre. E por que eu tô gravando aqui contigo agora? Conta o que tá me contando agora. Eu vou começar as teleentregas, né, na semana que vem. E achei assim uma ideia muito criativa, né? Tá, não, fala mesmo, fala a verdade, conta, desembucha. Eu conheci minha esposa, vim pra cá e agora tô aqui. O Rafael tá tímido porque ele não escolheu o nome do canal dele ainda. É verdade. Mas o que ele vai fazer? Ele vai começar como trabalhar como moto de aplicativo, né? Passageiro? Isso. Teleentregas. Teleentrega? Uhum. E passageiro tu não pretende carregar? Também? Pois então, ele vai começar nos aplicativos de moto e vai criar um canal. E a ideia dele é contar a história dele, assim como eu estou contando a minha história aqui no canal Diário de Uber. Exatamente. Né?
expôs bem melhor. Daí o Rafael, quando viu meu carro, ficou todo bobo, né? Olha só, Diário de Uber, já me seguiu. Sim. E vai começar o canal dele, ele não começou ainda. E ele tá convidado para vir aqui para divulgar quando tiver com o canal no ar, pra gente trocar essa ideia e mostrar para vocês também. Exatamente. Tá, então fala alguma coisa, já vai te acostumando. É assim que começa. Então, já tem que ir se acostumando, né? Então, pessoal, tô aqui no Diário de um Uber. Bora, isso aí, vale, dale. E aqui, prazer aqui tá conhecendo esse cara aqui legal pra caramba, super desinibido, tô até aprendendo já com ele. Eu comecei, eu era muito pior que tu, tá? Só pra te dar um feedback, eu era bem mais travado do que tu falando agora, como tu tá falando, por exemplo. Ideia ao longo do tempo, tem 8 anos no canal, depois tu procura meu vídeo número 1 pra tu ver do que eu tô falando. Tá, conclui o teu assunto que a gente já tá quase chegando no teu destino, inclusive. Quase chegando no destino aí, pessoal, vou só deixar aí o meu feedback. Já aí. tem arroba no Instagram? Não, vou começar. Tu não tem nada de rede social? Vou começar do zero ainda. Zero valendo? Isso. Tá, então, Rafael, tu já me seguiu, me procura no Insta, me chama, tu vai ter que criar uma conta antes, né? Isso. Me procura lá, Diário de um Uber Oficial, me chama lá pra gente marcar quando tu estiver já começando, pra tu divulgar tuas redes aqui, mostrar teu trabalho, porque eu não conheço, eu sei que tem, mas eu não conheço nenhum canal de motoqueiro, né? Motoboy e tal, enfim. E vai ser o primeiro, talvez, que eu vá seguir. Exato. E eu acho que tem muito, é um nicho bem interessante, né? Porque tem muito motoboy que me segue aqui no canal, né? Que inclusive eles pegam adesivo. Vou te deixar meu adesivo agora quando a gente parar aqui. Que me pega o adesivo pra colocar nas caixas e tal, né? Então tu vai ter um público que com certeza vai fidelizar. Então tu vai entrar lá no Insta depois e tu vai... Cheguei. Rafael vai se despedir agora de fato de vocês. Então, pessoal, valeu aí pela carona aí com vocês, pelo papo. E espero logo aí estar com o canal pronto lá, tá? Vou estar avisando vocês aqui, pelo nosso amigo, né? E falando de Porto Alegre, né? Dessa cidade assim maravilhosa que eu tô conhecendo aqui. E aguardo vocês lá. Tá Feito bom? então, valeu? Feito. Rafael, Obrigado. Prazer te conhecer, tudo Prazer, de bom. tudo de Espero bom. ter contato pra gente continuar essa resenha. Valeu, meu querido. Feito, um Obrigado. abração. Falou, Tudo de... gente. Bom Tchau. fim de semana. Tu é pai, não? Aham. Tu é pai? Feliz Dia dos Pais, então. Obrigado. Aproveita amanhã. Feito, obrigado, amigo. Vamos dar ali. Ele não apareceu pro Girateta. Ainda bem. Porque me armei com uma raiva que eu não sentia há muito tempo. Na verdade eu só atravessei, eu só fiz isso, ó. Eu larguei a moça que eu trouxe nessa rua aqui, ó, nesse prédio aqui. E daí tocou no prédio da frente. Eu fui ali na frente e manobrei e parei. Daí passaram os 2 minutos. Entrou no vermelho e ele mandou, quando entrou no vermelho, estou chegando. Eu disse, beleza, Daniel. Vamos respirar fundo porque tu não se deslocou nada pra fazer essa coleta, né? Nada. A viagem era lá pra Rua da Conceição, no centro. Essa aqui é a Rua Carvalho de Freitas, no bairro Teresópolis. E agora são 12h36. Daí quando deu 2 negativos, ou seja, já tinham passado 4 minutos, eu cancelei. O Moisés disse, não, só um pouquinho, chega. Chega, pra mim já era. Não, quando vi já era. Quando vi já era, pensei. Não. Paciência tem limite, o Moisés dizendo pra mim. Começou a se buzinar, sabe? Enlouquecido. Daí eu, cancelei. Tá, beleza, Moisés. Vamos cancelar então, né? E aí eu tô inflado, assim, não sei se vocês percebem, eu tô putaço. Porque, pô, o cara esperar dentro de casa sem estar pronto. Pra mim isso não desce. Viu, senhores passageiros que estão me seguindo recentemente aí? Se tem uma coisa que deixa um motorista de aplicativo puto da cara, é tu deixar ele esperando. Eu pensei, vamos ficar pro Girateta, né? Ele não apareceu. Eu esperei mais uns 2 minutos. Total se passaram 6 minutos. Ele não apareceu nem pra me mandar a merda. Daí tocou uma corrida que eu tô indo buscar agora aqui na Clemenciano Barnaschi, ali pra Rua Anchieta. Só pra me tirar daqui e não correr o risco de um Girateta. Agora eu não posso mais Girateta, né? Vocês entendem o motivo, né? Não preciso explicar e desenhar. Mas isso não quer dizer que passageiro não vai escutar a coisa que tem a escutar. Não vou deixar de falar. Não vou deixar de falar de jeito nenhum. Espero que tenha aliviado um pouco essa raiva que me deu agora. 12h38.
Paz veio pro encontro, não sei com quem. Marcou a Santa Casa como ponto de referência. Perguntei qual hospital, ele disse, não sei. Eu vou encontrar alguém ali na frente. Na frente do quê? Perguntei pra ele, se Independência, Anis Dias ou João Pessoa. Ele disse, não sei. Tá ali, encontrou uma menina. Encontrou uma menina e ficaram os dois me apontando agora. Ele provavelmente estava contando pra ele. Não falou nada sobre o carro. E eu não fiz questão de falar também. Não tava afim. E ele tava contando pra mocinha ali. Né? Vai pegar a Fernanda no São José para levar lá pra João Moura. Vamos voltar ali pra Zona Sul. 1h da tarde, exatamente 13 horas. Cadê ela? São José lá embaixo, né? Ah, ali de sentido proibido. Como é que eu pego no São José agora, tio? Não tô ligado. Será que é ela aqui? Ah, não. Aqui dá pra ir, ó. Tô rateando. Ah, tá. Agora sim. Agora vai. Pereira Filho. Eu nunca peguei aqui no São José. Primeira vez. Normalmente eu no Dom Vicente. Às vezes no São Francisco. Tá ali ela. Que baita viagem. Passageira super educada, entrou no mundo, saiu calada. E agora, pra dizer que não saiu calada, quando desceu, eu disse, tá, depois eu me inscrevo lá, tá? O que aconteceu aqui? Encheu d'água pelo jeito. Ah, deve estar tendo uma obra, daí os caminhões fizeram sujeira. Enfim, agora são 27, então trouxe a... Acho que era uma médica, tava com o crachá da Santa Casa. Médica, enfermeira, enfim. Provavelmente saindo do plantão, tava cansada, veio bocejando a viagem inteira. Lá pelas tantas, acho que ela até cochilou, inclusive, quando eu vinha pela orla ali. Orla não, né? Quando eu vinha pela Padre Cacique, na altura do Beira Rio, ali no retrovisor, ela tava aqui, ó. Bem encostadinha, então. Enfim, quando ela foi embarcar, ela deu uma refugada, né? Eu tive que baixar o vidro. Fernanda! Isso! Eu sou o Daniel, motorista de aplicativo disfarçado de youtuber. Ela deu risada e foi só. Essa foi a única interação que nós tivemos. Confirmei o interesse e dei no meio. Agora tô indo ali no posto da cagada pra dar uma mijada. Aqui na esquina da Escobar com a Alto Niemeyer. Tô só no Comfort por enquanto. Tá com 3 pilas de dinâmica aqui na Zona Sul de Porto Alegre. E depois... Se tocar até ali, eu penso se faço ou não, analiso. Não tô apertado, eu só queria resolver essa questão agora. São 1h30 da tarde. E daqui a pouco temos que almoçar também, né? Achar um lugar pra almoçar. Enfim. Pegar aqui a Pereira Neto. E depois travessa Escobar. Peguei mais um frentista. Eu voltei do banheiro e tava ele ali. Ai, não acredito que eu te conheci e tal. Beco dos Marianos, várias paradas. 32 pilinhas, 37 minutos. Só pelas várias paradas a gente não vai fazer. Enfim. Fui no banheiro, quando voltei, o frentista do posto aqui reconheceu o Moisés, né? Reconheceu o canal através do Moisés. Vem trocar uma ideia comigo. Assim como quem vai a merda. E assim como quem vai a merda, já estamos aqui no Petrópolis. 2h10. 2 corridinhas, uma da Otto pro Barra e a outra do Barra pra João Abbott. Agora desliguei o X. Essas duas foi de X. Ó, tocou 12 pila pra onde? São Mateus, vamos dar ali. Boa essa corrida aqui, hein? Bom, só para concluir o assunto, pra tu não chamar de louco, não que eu não seja, mas eu não vou te entregar isso de bandeja, né? Eu ia almoçar ali no Borba, no posto do Borba, no caso. Mas tocou essa corridinha aqui pro Bom Jesus, Rua São Mateus. Na verdade é Jardim do Salso ali. O aplicativo diz que é Bom Jesus. Mas enfim, independente do nome do bairro, é aqui em cima. 12 pila a corrida, tá ok, rapidinho. Não vi quanto tempo, nem quantos quilômetros, mas deve dar o quê? Uns 3 quilômetros no máximo, 3, 4. E olha lá. Boa, gostei.
No Comfort, ele tava comentando, acho que a primeira ou segunda Comfort que eu vou fazer do dia hoje tá tocando. A que eu fui pra Zona Sul era Comfort também. Que eu peguei ali na Santa Casa, mas e acho que essa aqui é a segunda. Então tá tocando pouco hoje. Deve estar faltando demanda no Black, daí os motoristas do Black estão tudo com os Comfort habilitados, daí o estagiário manda as corridas do Comfort tudo pros carros Black, né? Aquela lógica. E daí todo mundo se fode. Ou tô errado aí? Enfim, meio-dia, 2h11 da tarde, e depois eu preciso achar um lugar pra almoçar. Tô com fome já, preciso almoçar. Ali pelo Jardim do Salso eu acho que eu consigo parar no posto do Tony Tornado, né? Ou talvez lá embaixo no posto da PUC, um dos dois. Ou por que não no meio do bairro mesmo, né? Eu adoro isso. Essa autonomia que eu tenho com a marmita é sensacional, né? De poder parar em qualquer lugar. Como eu mijei antes de vir pra cá, eu não preciso mijar agora, então eu não preciso ser necessariamente num posto. Sim, eu procuro sempre mijar nos postos, viu, pessoal? Até pra gerar engajamento e vocês comentarem: Daniel, tem que pegar uma garrafa de eu. Vamos, seu merda! Pra que esse arrasto todo? Puta que pariu, tchê. Só no nosso. Olha a vista que eu vou mostrar. Olha que delícia. Aí tá subindo o 473, Jardim Carvalho / Jardim do Salso. Um dos efeitos da pandemia, pra quem não sabe, existia uma linha chamada 472 Jardim do Salso e a 473 Jardim Carvalho, que é nessa região aqui, né? A 472 ela parava aqui embaixo, naquela praça que tem ali entre a Pedro Santa Helena e a... esqueci o nome. Ali era o final da linha do 472, o Jardim do Salso. Com Uber, como essas linhas elas se sobrepõem em grande parte desse trecho, essas duas linhas se uniram. Por quê? Porque diminuiu a demanda deles, diminuiu a quantidade de passageiro deles. Daí extinguiram o 472, a Jardim do Salso, e ficou Jardim Carvalho / Jardim do Salso. Então, na verdade, o Jardim Carvalho, que antes ia pela Protásio e depois acessava o bairro lá embaixo, agora ele faz o trecho do Jardim do Salso por dentro do bairro Petrópolis e segue por dentro da Bom Jesus até finalizar lá na Sefer, o seu final da linha. Isso aconteceu com diversas linhas em Porto Alegre. Vocês já viram que a Santana / Jardim Botânico, por exemplo, é outro exemplo disso, exatamente isso. São linhas que eram parecidas e depois da pandemia viraram uma só. E eu poderia passar a tarde inteira. A tarde inteira não, mas eu poderia citar umas 20. A minha que passa na minha casa lá, Amapá, a 270, a linha Amapá. E também tinha a 271, que é a Grutinha. Agora não existe mais a Grutinha, existe a Amapá / Grutinha, né? Porque as duas eram parecidas, as linhas, né? A Amapá subia e ficava lá em cima no Kinijinique, acabava ali, e a Grutinha seguia até o final da Passuelo e finalizava lá na esquina com a Estrada das Furnas. Só que, né, diminuiu a quantidade de passageiros, fizeram uma linha só, fazendo os dois percursos, né? Daí agora ele vai até o Kinijinique, desce e segue em direção lá à Estrada das Furnas, virando uma linha só. Não sei porque eu tô falando isso, assim como quem vai a merda. São 2h26 da tarde. Tô aqui na Rua São Mateus, de frente pro Morro da Cruz lá, Morro da Polícia. Uma imagem, na minha opinião, belíssima da cidade de Porto Alegre. Embaixo de uma árvore, na sombrinha. E assim como quem vai a merda, eu vou mostrar. Que estagiário filho da puta, né? Eu já terminei o almoço. Faz uns 3 minutos, tava assistindo uns rios ali. Nos últimos, sei lá, 5 minutos da minha refeição, digamos assim. Segue lá depois. Um abraço. Passaram o tempo inteiro ali de conversa me apontando. E né, não perdi a oportunidade. Peguei mais 2 pedestres. Nos últimos 5 minutos eu liguei o Comfort pra ver o que acontecia, né? Aqui não é uma região tão confortável assim. Até e tal, mas enfim. E não aconteceu nada, exatamente nada. Aí terminei, não satisfeito, não. Vou dar uma atualizada nos rios ali dos colegas e tal. Ver o que estão falando, preciso saber o que estão falando. Um abraço pro Rogério Dub lá. Me citou no story dele lá, enfim.
E daí nesse meio tempo, tá, vou ligar X. Daí quando eu cliquei apertei no botão assim, ó, X, puf, estourou uma Comfort na tela. Será que é coincidência? Será que é coincidência? Eu não acredito nisso, eu não acredito em coincidência. Eu acredito sim que esse estagiário filho da puta, quando a demanda tá baixa, se tu desligar X, ele é como se tivesse ficado off. Eu acho, eu tenho quase certeza. Não tem como provar, é óbvio, nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas eu tenho quase certeza que isso acontece. A demanda tá baixa, tu não quer X, então tu não vai ter porra nenhuma. Enfim, pegar uma Comfort aqui no... Eu acho que é no Planet. Pelo endereço, pelo mapa aqui, eu não vi o número, só iniciei a navegação e comecei a falar com vocês. É no posto, eu acho. Não, é no Planet mesmo. Aqui na Cristiano Fischer. E boa essa corrida, por sinal. 17 pila ali para Higienópolis. Vai dar uns 7, 8 km, vai. Não é tão boa a relação do quilômetro, mas agora é sábado, né? E agora é rapidão. Enfim. Só espero que o rapaz não esteja fedorento, todo molhado. Depois de um jogo de futebol, né? Sinceramente. Espero que isso não aconteça. 20 para as 3 da tarde. Ah, uma coisa é o cara chegar desesperado num posto pra cagar e não ter papel. A paisana, né? Outra coisa é o cara chegar fantasiado. Todo mundo vendo, todo mundo te apontando, todo mundo te olhando de lado. Daí tu chega no banheiro, não tem papel, tem que ser a carta D. Todos os avisos já tinham sido dados, as contrações já tinham acontecido. Mas no final vai dar tudo certo. Aliás, no final deu tudo certo. Porque sempre dá tudo certo no final. Se não deu ainda, meu bruxo, é porque não chegou no final. Hashtag fica a dica. Deixa eu mandar um abraço pro Maxwell. Por sinal, Maxwell, ele tá aqui pra comprovar o que eu tô falando. Que sufoco passei. Tinha pego uma corrida pra Orla. 21 pra onde? Sarandi? Vamos dar ali. Vou lá então pegar na leiteria 639 pra Rua das Araras, ali naquela região próximo ao Ecoville, né? Eu acho até que é Ecoville ali, não sei exatamente. Acho que é Ecoville, Rua das Araras, acho que é Ecoville, senão é Vila Leão. Enfim, lá na Zona Norte, lá. Vou lá buscar a Monique. Sabe por que a leiteria da 24 é 639? E tu sabe por que a leiteria da Venâncio hoje no 892 também é 639? Se tu sabe, deixa um comentário aí. Eu sei que tu sabe. E se tu não sabe, diz que tu não sabe, que amanhã eu falo. Mas alguém vai saber com certeza. Então eu vou pegar a Monique aqui no leiteria 639. Foram segundos tensos, sabe? Ufa, deu tudo certo. E levar lá pra Rua das Araras. Agora são 10 para as 4 da tarde. Eu estava estacionado aqui no posto da Nova York com a Cristóvão Colombo. Há 2, 3 corridas antes, eu fui levar uma senhora ali no 1492 da Carlos Gomes, no Urban Concept, um condomínio que tem torre residencial, inclusive, ali para Luiz Manuel Gonzaga, e é uma torre principal ali para Carlos Gomes comercial, né? E daí eu parei no recuo e esperei a corrida próxima, no caso. Por teoria do recuo, né? Tu já deve ter visto isso aqui no canal algumas vezes. Daí nisso saiu um rapazinho com a roupa da empresa de segurança ali do condomínio, do prédio, no caso. O Maxwell, no caso. Saiu o Maxwell de dentro do prédio. Eu só vi que ele tava com o uniforme, né? E daí eu pensei, tá, ele vai mandar eu sair daqui. Eu já pensei na mesma hora, mas que mal-humorado que esse cara é, né? Pô, eu não fiquei 1 minuto ali, não tinha chegado ninguém, não tinha saído ninguém, tá? Não tava trancando ninguém. Só que ele vinha sorrindo, daí eu já não entendi. Ué, por que ele vinha sorrindo? Vai mandar eu sair sorrindo? E aí, Daniel, não sei o que. Tu é meu seguidor, tu me conhece? Sim, consegui largar o Uber, consegui um emprego aqui e tal, não sei o que, bababá. Mas sigo lá te acompanhando, ficou muito bonito o Moisés e tal. Nisso já tinha tocado uma corrida nesse movimento dele ali. Eu não consegui gravar, não consegui, enfim, registrar o momento. Mas fica a dica então. Um abraço então pra ele, o Maxwell. E ele conseguiu sair dessa vida de motorista aplicativo, né?
Que é uma merda, vamos combinar. Mas é boa pra caralho. Olha buscar o Heron então. 4h23. Tô aqui na Baltazar, indo buscar o Heron ali na Condomínio Fit, lá no Parque Minuano. Eu vou rasgar agora ao meio a Vila do CREA. Você já deve ter escutado falar algumas vezes na Vila do CREA, né? O Plínio Motim é o prefeito aqui da Vila do CREA. Segundo ele, aqui chama Jardim Barão do Caí. Eu acho que é isso, né, Plínio? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu apelidei esse aqui de Vila do CREA porque essa rua aqui é Engenheiro Francisco Dani. A própria é Engenheiro Francisco Rodolfo Cinque. E assim vai. Todas as ruas, ou 95% das ruas desse loteamento aqui, são Engenheiro alguma coisa, né? Assim como tem outras regiões. Esse dia eu estava na Bela Vista, me dei conta que lá na Bela Vista também é tudo Engenheiro alguma coisa, aquela região ali do topo da Bela Vista, no caso, né? Mas enfim, aqui, por isso que aqui é que eu chamo de Engenheiro Arnaldo Glock, acho que é isso, Glock, coisa assim. Todas as ruas aqui são Engenheiro alguma coisa. Então um dia lá atrás eu apelidei isso aqui de Vila do CREA, só para não passar batido. Fim de tarde está bonito em Porto Alegre, temperatura está bem agradável, abriu um sol e meia nuvens, patati patatá. Pessoal, eu não sei quantas corridas eu já recusei pro shopping. Pros shoppings, na verdade, Iguatemi e Bourbon Valig. Aqui na Zona Norte, né? Eu tava ali passando raiva, já ia pegar o telefone pra falar merda. Já ia abrir a câmera pra falar merda, no caso. Uma sequência, sei lá, de umas 5, 6 corridas assim, enfileiradas pro Bourbon Valig. Todas mal pagas pra buscar longe e demoradas, porque fazer esse trajeto, esse horário aqui, com o pessoal animado pra sair de casa, na CIS Brasil, é terrível. Eu tô vindo buscar o Heron aqui naqueles condomínios que tem ali, aquelas duas torres, Ali chama Condomínio Fit Jardins, se eu não me engano. Não lembro. Monsenhor Antônio Guilherme Gringues é o nome da rua. Eu disse que eu não lembrava. De fato eu não lembrava, mas tá escrito aqui na tela. É só ler, né, Daniel? Vou pegar o passageiro aqui, então levar lá pro bairro Jardim Botânico e me movimentar em direção aos puffs, que definitivamente é lá que eu gosto de trabalhar. E vocês que não gostam, que lutem. Olha, enquanto meu Android Auto se ajeita aqui, vamos ver se eu acho a rua para mostrar para vocês. A rua mais desejada pelos motoristas de aplicativo de Porto Alegre. A rua de Porto Alegre mais desejada pelos motoristas de aplicativo, por sinal. Essa aqui eu não sabia que existia. Essa aqui atravessa Serafim Terra. Eu sei que tem uma rua aqui bem pequenininha, que eu acho que eu nunca vim como destino ou como origem, de tão pequena que ela é. Mas eu já passei com certeza em algumas oportunidades. Só tem que achar ela. Eu tô com medo de estar dando quando tu fala uma barrigada, né? Que às vezes o cara pensa que é uma coisa e não é. Ali, tá aí ela. Vou mostrar pra vocês. Essa é a rua, tá? Passa. 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 Essa é a rua aqui, à direita, no bairro Jardim Botânico. Não é essa senhora, tá? Essa é a rua que ela só tem esse espacinho aqui, entre essa que eu tava, que é a Afonso Rodrigues, e ali é a Pedro Pieretti. E bem na frente dessa praça, agora que eu tô me dando conta, não tem nenhum número aqui. Tem essa rua aqui, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Olha lá. Olha lá. Dinâmica! É pra essa rua que a gente vive, né? É pra essa rua que a gente vive, Rua Dinâmica. E se acabou, Rua Dinâmica. Aqui dá pra ver melhor, esse outro lado aqui, Rua Dinâmica. Olha lá. Olha lá. Não dá pra ver daqui? Não consigo, né, Moisés? Enfim, vou tirar a foto e colocar no Instagram. Agora não consigo colocar aqui. Tem que acertar a posição.
Acertei. Tirar uma foto e colocar lá no Insta. 5 para 5 da tarde. 4,77 saiu o valor do litro da gasolina aditivada que eu vou colocar a partir deste. Olha só, momento aqui no Posto Barcelona. Pelo Baratão Combustíveis, estava 5,15 pelo Baratão Combustíveis. Mais barato que a comum, que está 5,45, se eu não me engano. Pelo Baratão Combustíveis, vocês podem ver ali, ó, o preço da bomba aqui neste posto, 5,66 comum, 5,86 aditivada. Bom, então eu estou colocando aditivada a partir de 5,15 mais 20 centavos de desconto por litro, com desconto com desconto do cupom diário 20. Ok? Uhum. Foi. E mais 5 pila de desconto das baratinhas que vocês deixam pra mim. Total paguei R$ 95,54 para 20 litros de gasolina aditivada. 477 é. E só por curiosidade, na bomba, se eu fosse pagar na bomba, R$ 117 menos 95, 22 pila de economia. Cupom Baratão Combustíveis. Acesse a descrição, baixa o aplicativo, te cadastra com o código de indicação ali. E daí na hora que tu for finalizar, oi? Quer lavar pra levar? Dá-lhe. Aqui os caras são foda, né? Tá tirando pra lavar o carro. Isso que ela nem me conhece como youtuber, ela só sabe que eu sou cliente, ponto. É sempre assim. Eu adoro esse posto. Só pra não passar batido. O que eu tava com... Tá, então descrição, baixa o aplicativo, cadastre com código de indicação. Quando for fazer a compra do teu cupom diário 20, vai ter 4 utilizações. Tá, eu não usei agora do diário 20 porque o meu já acabou faz tempo. Eu não vou ser mentiroso com vocês. Eu tô usando um código de um colega. Mas uso do amigão aqui que tu me ajuda e eu te ajudo também. Fui. Diz ela que já me seguiu no TikTok. Pelo jeito ela é consumidora de TikTok. Trouxe uma moça lá do Shopping Total aqui pra rua Dona Amélia, no bairro Menino Deus. Agora eu tô off, vou ali mijar como se não houvesse amanhã no Pegasus do Mãe de Deus ali. E começar depois mais uma perna, talvez a minha última, né? Olha, eu tô assim tentando não me estressar, não me incomodar, mas não é impossível, né? 6 horas da tarde, um final de tarde maravilhoso desse. E o mapa com aquela dinâmicazinha de 1,25. Olha, é pra tirar o cara pra boba, é pra tirar o cara pra otário, sabe? Puta, primeiro sábado do mês, a cidade tá cheia, ninguém saiu daqui esse final de semana. As SUV estão tudo trancando as ruas aí. Deixa eu passar o paralelepípedo, que não deveria ter começado a gravar aqui. Feito, agora sim, acessar aqui é Otávio Dutra. Vou ali no posto que tem na Silveira com José de Alencar já. E depois dar de meia hora, só que final de tarde maravilhoso. Agora daqui não dá pra ver tanto. Mas quando eu acessei a Otávio Dutra lá em cima na Silveira pra trazer a moça, tava laranja isso aí. Eu acho que as nuvens taparam. Ou o ângulo que eu não tá legal. Mas enfim, foi um sábado. Não foi dos melhores, com certeza não foi. Tá gelado, tá gelado. Mas tá gostoso, tá bom de estar na rua e tal. E tem bastante movimento. Eu passei pelo Praia de Belas agora, pela direita da Borges, lá, quase em cima, quase dentro do Parque Marinha do Brasil. Porque a entrada ali, a pista da esquerda da Borges, que dá a entrada pro Shopping Praia de Belas, tava um enrosco assim, ó. Coisa mais linda de ver, né? Coisa mais linda de ver de longe. Alerta para passar longe do Praia de Belas hoje. Tem uma contenção ali, não sei se vai ter algum tipo de corrida, alguma coisa assim. Tem uma contenção justamente na faixa da esquerda da Borges, junto com a calçada. E eu não sei como é que os caras estão fazendo para desembarcar passageiro ali no shopping. E deve estar cheio, né? Com frio, o pessoal com grana e frio, primeiro final de semana, nem dublado, os shoppings devem estar lotados. Eu só fui no Barra de manhã, eu acho. Eu acho que eu teve uma corrida que eu levei no Barra, uma das primeiras.
E depois Iguatemi, nunca não tenha recebido chamado pro Iguatemi, recebi um monte. O Bobão Varig também. O Praia de Belas, eu acho que eu não recebi nenhuma chamada. Nem pra trazer, nem pra buscar. E não vou. Olha só, quase pegaram ali, vocês viram? Errado tá o Fiat aqui, não sei se é móvel, se é Uno. Acessou aqui a Pato Cacique, como se não houvesse amanhã. E o Polo ali na frente, dobrou à direita, quase deu no meio. Enfim, vou já então, depois partir para talvez a última perna do dia de hoje. Aí ó, um dos objetivos também da adesivagem digamos, alcançada é muito forte pro meu gosto. Alcançada é muito forte. Mas acabei de pegar uma senhora ali no Shopping Moinhos, trouxe aqui pra casa dela na Nova York. Eu achei a casa dela, não me interessa. Que trabalha com. Ela é agente de influencers com marcas. Ela viu a adesivagem, adorou a ideia, me seguiu, pegou meu contato, vai analisar meu canal e se pá, vamos. Se pá, eu entro lá, né? De possíveis clientes dela, que o trabalho dela é justamente me aproximar um influencer com marcas para dar um match, né? E fechar parcerias. Encontrar um outro motorista, filho da puta. General Portinho, vamos. Enfim, né? Também é para isso tá, vamos falar com calma agora enquanto eu busco Maria José ali no Hospital Militar. Vou levar lá pro centro. Também é para isso a adesivagem, né? Eu comentei esses tempos, já faz um tempo aí, uns 2, 3 meses, não lembro exatamente. Num sábado de tarde, eu estava levando um senhor pra PUC para uma formatura e passou um colega, me buzinou. Na época não tinha adesivo nenhum. E porque me reconheceu, o colega me reconheceu ali no Ipiranga, me buzinou, trocou uma ideia comigo, daí eu expliquei pro passageiro para ele entender, você tem um canal no YouTube, não sei o que, ele, sério, não sei o que, blá. Me deixou o cartão dele na época. Ele fazia basicamente a mesma coisa, né? Ele é agenciador entre influencers e marcas. Só que ele nunca me respondeu, talvez ele não tenha se interessado pelo canal e tá tudo certo, se não se interessou, né? Talvez eu ainda seja pequeno, aliás, eu ainda sou muito pequeno de fato, né, para esse tipo de agência, digamos assim. Mas por que não pode acontecer um match aí da equipe? Daqui a pouco ela tem uma marca pequena, uma empresa pequena de Porto Alegre, que não tem tanta grana para investir em publicidade, e encontra um amigão aqui que quer começar de alguma maneira a fazer parcerias de verdade, né? Divulgação de produtos pertinentes, é claro, né? Que eu confie, é claro, que eu acredite, é claro, né? Enfim, começamos. Também era esse o objetivo. Não vou dizer o principal é atingir todas as pessoas possíveis, além de vocês, motoristas de aplicativo que já me seguem, né? Ganhei o dia já. Ganhei o dia. Minha meta tá muito. Ainda tem um pouquinho para alcançar, mas a meta da adesivagem já começou a correr a barrinha lá para completar ela. E coisa linda. Fiquei bomba, cara. Precisava compartilhar isso com vocês. 8h35 da noite, será que vão me deixar entrar no Hospital Militar fantasiado desse jeito? Tá fechado. Marquês do Pombal, ok. Não sabia que estava fechado. Tá fechada essa entrada aqui, tem que entrar pela Marquês do Pombal. Eu vi mesmo um portão aberto hoje, passei ali na Marquês. Não entendi, achei que era uma entrada de serviço pro hospital, né? E de fato é uma entrada de serviço pro hospital, mas pelo jeito estamos entrando por aqui também, os aplicativos, né? Enfim, 8h35 da noite, precisava compartilhar isso com vocês. Então, canseira. A última demorou, hein? Puta que pariu, 10h17 da noite, aqui no Beco do Império. Não sabia que tinha essa entrada aqui. Onde será que vai isso aqui, tio? Nunca entrei nesse lugar aqui. Bom, deve ser particular, né? Um bid. Esses bids tomaram conta da cidade, né? Impressionante. É um atrás do outro. Tô manobrando, porque aqui essa rua sem saída é apertada também. Tem carro estacionado dos dois lados ali na frente. Tô aqui naquele salzinho, pra quem não conhece, loteamento que tem. Eu tive aqui esses dias, inclusive de manhã, pegar, acho que a primeira corrida, uma das primeiras corridas.
Acho que eu mostrei, inclusive. Finalizando agora, então, eu não comentei com vocês de propósito, mas eu tinha uma missão da Uber. Eu peguei 70 corridas para 95 pilas. Como eu não vou trabalhar amanhã, eu não quis pegar 80 para não correr o risco de não fechar e garantir isso aí. E finalizado com sucesso e com meta batida. O que é o mais importante, né? Só que a última chamada para eu receber ela, olha, demorou uns 15 minutos. E sem chamar. Mais interessante é isso. Eu finalizei a penúltima na Oswaldo Aranha e fui pegar essa moça aqui na Zenha, lá no paradão da Zenha, ali já na bifurcação com a Princesa Isabel, enfim, naquela confusão ali. Porque fiquei parado uns 10 minutos na Riachuelo não, na Oswaldo Aranha. E quando vi que não ia tocar nada, não tava tocando nada. Isso aí era 15 para as 10 mais ou menos. Não tava tocando nada. Daí eu fui me arrastando, peguei Borges Medeiros, peguei Ipiranga. Daí quando eu entrei na Ipiranga, tocou na Zenha essa corrida pra vir pra cá. E enfim, né? Vim embora, acabou por hoje, chega essa semana. 3 dias consecutivos com meta batida. E é isso que vai ficar pra história, né? Quando eu olhar lá, 2072, analisar meus ganhos do mês de agosto de 2025, a única informação que eu vou ter é que a meta foi batida em 3 dias consecutivos. O resto é resenha. Eu esperava muito mais do dia de hoje. Durante o dia até ali 8 horas da noite foi bem movimentado. Praticamente todas as corridas on fire, assim, conectadas e tal, com pouco tempo de espera. Só que o preço, ó, como diria o professor Raimundo, desse tamanho, não veio dinâmica no final de tarde, que normalmente vem gorda ali nas 7 horas da noite, né? Naquele horário que eu sempre falo que é a melhor perna da semana. Não veio uns 3 pila, 4 pila. O mapa cor de laranja, olha, desanimador de trabalhar, sabe? E eu ia dizer que agora depois das 10 vai estourar. Não, acabei de finalizar a corrida, o mapa tá cinza. O estagiário agindo forte. Mas é isso, agora bora descansar. Amanhã não vou trabalhar, vou curtir com meus guris. Então já deixo aqui meu Feliz Dia dos Pais para todos vocês que me acompanham, para quem é pai, para quem é filho, enfim. E aproveite o seu dia, espero que tu não tenha que trabalhar, espero que tu possa aproveitar com teus filhos ou com teu pai esse dia, né? Curtir em família. Se tiver que trabalhar, as contas não param, eu sei, também para mim é a mesma situação. Que tu tenha um bom dia de trabalho, boas corridas. Que eu imagino para quem vai estar na pista amanhã vai ser bom, né? Normalmente o Dia dos Pais não é tão bom quanto o Dia das Mães em relação à demanda, dinâmica, aquela coisa toda. Mas é diferenciado, né? Vamos combinar que é diferenciado. Sem dúvida é diferenciado. Começando que já tira uma turma da pista, né? Uma turma não trabalha, né? Para aproveitar o dia. E tem a demanda do pessoal se movimentando para ir visitar os seus pais e aquela coisa toda, né? Que normalmente história dinâmica, aquela coisa toda, enfim, já me perdi nas palavras aqui. Então é isso, pessoal, a palavrinha então para eu ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo hashtag, vai ser clichê, tá? Não tem como fugir disso. Hashtag Feliz Dia dos Pais. Deixa no comentário ali, hashtag Feliz Dia dos Pais, para eu ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado para quem chegou comigo até ao final desse vídeo, então. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo na bunda e até segunda.